Muito boa tarde, já é boa noite a todos, aos presentes e aos que estão nos vendo em casa. Temos essa live todas as quintas-feiras às 18h15, que trata dos aspectos emocionais, espirituais e físicos do alcoolismo, da drogadição e demais dependências. Porque de uns anos para cá, expandiu-se a noção de dependência. Quando a gente fala de um dependente químico ou alcoólico, normalmente o seu familiar está tão adoecido quanto ele. Enquanto o dependente está dependente da substância, o familiar está dependente emocionalmente daquele funcionamento desregrado do seu ente querido. Então, e sem perceber, ele reforça o comportamento doentio do outro. Então, quando a gente fala de vícios, a gente fala de vários, incluindo a dependência, que faz parte desse mecanismo da doença da família, da doença da sociedade, né? Quando a gente vê que às vezes para a gente ter um amigo a gente precisa beber, né? Uma vez a gente ouviu aqui esse depoimento: se eu vou para o bar e não bebo, eu não tenho assunto. Aí se eu bebo começa a aparecer assunto. Quer dizer, olha a nossa amplitude de carência. A gente precisa de uma substância para ser a gente mesmo, para dizer quem a gente é, para escolher uma pessoa que goste das mesmas coisas que a gente. Então, o que está por trás disso não seria apenas a solidão, seria a minha incapacidade de me relacionar sem o uso de nenhuma substância com outra pessoa. Será que eu tenho cartas na manga para ser interessante para outra pessoa? Eu não estou falando só de relacionamento afetivo. Para ser importante para outra pessoa sem nenhuma alteração de consciência. Eu não preciso me acalmar com ansiolítico, eu não preciso me estimular com drogas, eu não preciso me anestesiar com álcool. Não, eu posso ser só eu. Será que sendo só eu consigo ser interessante para alguém? E aí você descobre que consegue, que tem um monte de gente vibrando e pensando como você, que você não precisa da droga para você se sentir incluso em nenhum grupo, né? Mas hoje a gente vai falar de um documentário do jogador de futebol Casagrande. Vocês lembram desse jogador do Corinthians? Lembra? Ele passou por 4 overdoses. Ele teve uma morte e ele foi ressuscitado. E ele conta a história dele no documentário Prisão Química. É uma prisão química, a droga. Então vocês conseguem achar esse documentário disponível aí nas mídias. Mas ele também escreveu um livro há alguns anos, não muitos, acho que o ano passado, que conta detalhadamente o processo dele com as drogas, e é isso que nós vamos falar hoje, tá? Porque olha só, ele começa dizendo que o mundo interno do dependente químico é um prazer intenso, é um prazer absurdo, instantâneo, rápido, associado a uma falta total de disciplina. Vocês lembram aquela música do Legião Urbana, que ele fala assim: ter disciplina é ter coragem? Vocês lembram dessa música? O que ele fala? É liberdade. O que ele fala no final que dá coragem? Ter bondade. Obrigada. Então ele fala que ter disciplina é liberdade. Obrigada, José. E depois ele diz que qual é a última frase? Que a bondade, que para ter bondade é preciso ter coragem, tá? Então, disciplina é liberdade. A gente pensa que disciplina é sair por aí, não cumprir horário, fazer o que a gente bem entende, mas quem já passou por uma rotina gostosa, de falar, levanto, tomo café da manhã, faço exercício, entro no trabalho, vou almoçar, volto, não sei o quê. Você chega no final do dia tão aliviado, com uma sensação tão boa, de que você fez tantas coisas legais por você, pela vida, pelo outro, e que o seu dia rendeu. Então, o ser humano, ele foi criado,
a nossa química interna, ela foi criada para nos dar força, felicidade, alegria de viver, paz, autorrealização. Se a gente não está conseguindo isso, a gente precisa de ajuda. Mas a ajuda nunca é a droga, porque a pessoa vai se automedicar da ansiedade com álcool, vai se automedicar da depressão com a cocaína. E vamos ouvir aqui o que o Casagrande fala, cada vez mais afundado. Então ele diz isso, né? Mais ou menos o que o Legião disse, disciplina é liberdade. Então ele fala que a falta de disciplina, ela é muito horrível para a cabeça e para o corpo. E o resultado dessa vida desregrada é o delírio de grandeza, porque a droga dá a sensação de que ele pode tudo. E uma sensação de impotência, e essa impotência impede essas pessoas de reconhecerem que estão doentes. Porque imagina, qual é o primeiro passo para você se tratar de uma doença? Reconhecer que está doente. Eu estou com dor de cabeça. Bom, então agora você toma o remédio. Não dá para você tomar o remédio sem reconhecer que está doente. Com um doente químico, ele é assim, ele é um enfermo que não quer tratamento. Porque quando a gente está doente, a gente quer o tratamento. O doente químico e alcoólico, ele é um enfermo que não quer tratamento, porque ele tem um delírio de grandeza no lobo frontal do cérebro e ele acha que ele não tem doença, ele acha que ele para a hora que ele quer, que foi o que aconteceu com o Casagrande. Na primeira ou na segunda overdose que ele teve, ele fez essa overdose na frente do filho de 16 anos, ele pesava 70 quilos, Casagrande, estava todo picado das injeções de cocaína e heroína, ele misturava cocaína, heroína, álcool, ansiolítico e remédio para baixar a pressão, hipertensivos. E aí, numa dessa, ele teve uma overdose na frente do filho. Quando ele foi internado compulsoriamente, o que é compulsoriamente? É sem a vontade. Então, hoje em dia se diz que não pode fazer nada sem a vontade dos dependentes, mas eles não estão no juízo da cabeça deles, perfeito. Então, quando ele foi internado, que ele saiu da internação, depois ele teve mais 4 recaídas. Mas ele diz que não fosse a internação compulsória, obrigatória que fizeram dele, ele com certeza hoje estaria morto. E foi depois dessa primeira internação que ele se deu conta do quão doente ele era, porque até então ele não admitia que tinha uma doença. Quando ele volta, ele está internado, ele está em abstinência e ele percebe que ele teve uma overdose na frente do filho de 16 anos, ele disse, opa, eu não domino coisa nenhuma de nada, eu estou doente, preciso de ajuda. A partir daí teve mais 4 recaídas, mas agora, por exemplo, ele está em sobriedade, né? E qual é a reflexão que faz? Quando toma uma primeira dose, ou cheira ou fuma uma maconha, ou seja lá o que for, a primeira região do cérebro que é afetada é o lobo frontal. O lobo frontal quando a gente estuda, a gente não faz assim, a gente não precisa se concentrar. Ele é responsável pela nossa concentração, a nossa capacidade de foco, a nossa determinação. E aí, quando você bebe ou quando você usa substância, a primeira parte do cérebro que fica embotada, que fica suprimida, é o lobo frontal. E aí vocês acham que ele vai ter condição de dizer, é mesmo, eu estou doente, me interne. É mesmo, eu já tomei 20 latinhas de cerveja, a 21ª não. Não, gente, perdeu essa capacidade. É por isso que a doença é uma doença mental e necessita de tratamento compulsório, quer a pessoa queira, quer não queira. A depender do estágio que ela chegou, tem que ser assim. Então foi isso que aconteceu com o Casagrande. Após essa primeira internação, que ele se drogou na frente dos filhos, teve uma overdose, ele se deu conta, né, que ele tinha realmente um problema, mas ele fez o seguinte, depois que ele saiu, ele falou assim, olha,
álcool eu não preciso beber mais, porque eu nem sinto tanta falta. Mas aí ele pegou a cocaína e foi cheirar, porque ele pensou assim: eu consigo parar com álcool, eu consigo me controlar e só uso a substância e vai estar tudo bem. Não, porque o álcool é porta de entrada para a droga. A droga pede o álcool. Quando você está drogado, que está acabando o barato da droga, você precisa tomar álcool. Isso eu ouvi do depoimento de várias pessoas. Tem uma moça que uma vez falou para mim que na rua é muito comum a mulher dependente química se prostituir e o homem roubar. São os dois crimes que eles praticam. E ela, quando ela se drogava, ela garantia uma garrafa de pinga para quando passasse o efeito da droga, ela poder se anestesiar com o álcool. Então as duas substâncias andam juntas. Você não consegue ter domínio sobre uma e largar a outra. As duas andam juntas, né? E foi o que aconteceu com ele. Foi aí que ele teve uma outra recaída. Aí, então ele fala isso, a internação precisa ser compulsória, porque depois o filho dele, na segunda vez, também catou ele à força, com camisa de força, e ele, todas as vezes que ele saía da instituição, ele agradecia quem o tinha levado lá, porque ele morreria, não fosse assim, né? Ele teve vários acidentes automobilísticos, num deles, em 2007, ele misturou tudo isso aqui que eu falei para vocês, né? Ele misturou o álcool, a cocaína, ele misturou o remédio para pressão e heroína, cocaína, heroína, álcool, o remédio para pressão, para o hipertensivo e mais algum aqui que eu já tinha falado. E ele foi dirigir, ele capotou o carro, teve politraumatismos, traumatismos por todos os lados e prejudicou também várias pessoas nesse acidente. E hoje ele reconhece que estaria morto se não tivesse sido internado tantas pessoas. Ele fala assim, olha, para vocês terem uma ideia do grau de paranoia, porque a droga para algumas pessoas, ela desperta a paranoia, que são aquelas visões, as pessoas começam a terem manias de perseguição, surtos psicóticos, veem coisas que não existem. E ele disse que numa dessas, ele estava tão desesperado, tão sem saber o que fazer, que ele contratou uma pessoa para matar ele. Felizmente, ele contratou uma pessoa para matar ele, porque ele não tinha coragem de se suicidar. Então ele contratou, arquitetou planos, chegou a falar com a pessoa e aí ele teve o acidente. Aí ele de novo recaiu, ficou em sobriedade um tempo e voltou a recair. Mas ele falou para você ver o grau de loucura. Porque a primeira fuga é dos problemas emocionais. Não tenho amigos. Por exemplo, no caso dele, quando ele começou aos 18 anos... ele entrou no Corinthians e fez 4 gols na estreia dele. Ele tinha se drogado 2 dias antes. Eles calculam o tempo de parar a droga para não ser pego no doping. E aí, o que aconteceu? Ele diz que começou a usar maconha porque ele tinha perdido a irmã, que tinha 23 anos, de uma morte súbita. E ele não conseguiu lidar com isso. Então, às vezes, a dor emocional é muito grande, sim. Mas isso não quer dizer que a gente não tem um monte de gente capaz de nos ajudar. E de graça, viu, gente? Você não precisa ter dinheiro para pagar terapias. Se você precisa, por exemplo, de uma terapia psicológica e você vai numa faculdade de psicologia, no último ano, os alunos prestam um atendimento gratuito com a supervisão do professor. Isso acontece também na faculdade de fisioterapia, em vários lugares. Então, quando a gente quer, a gente acha alguém para nos ajudar. E a ajuda tem que ser psicológica, às vezes tem que ser psiquiátrica, tem que ser espiritual e tem que ser física. Você tem que fazer alguma coisa boa para o seu corpo, se alimentar bem, fazer uma ginástica, nem que seja dentro de casa.
não precisa ter dinheiro para pagar a academia. Hoje em dia você pega um tutorial e aprende a fazer um exercício gostoso, bacana dentro de casa, e é um impacto para o seu subconsciente incrível, porque ele está dizendo assim: bom, já que esta pessoa está cuidando de mim, eu também vou cuidar melhor dela. Começa a liberar opioides endógenos, começa a ter ideias de como você superar obstáculos. Olá, seja bem-vindo. Então, tudo ajuda. E então ele teve as recaídas, né? Bom, eu estava falando da primeira fuga, são os problemas emocionais. A segunda fuga é a negação. Não, eu não tenho nada, eu paro a hora que eu quero. A terceira fuga é a morte. Pagar alguém para te matar, ou você mesmo se matar, ou você morrer de tanto beber, que é um suicídio inconsciente. Então é só fuga. O problema das drogas é esse, é só fuga, né? E ele diz que as recaídas podem ocorrer após o tratamento se o doente não levar a sério a sua recuperação, buscando satisfações conquistadas pelo esforço próprio. Porque o que acontece é que a droga libera tão rapidamente na região de prazer do cérebro a sensação de prazer que a pessoa fica viciada nisso. Mas se você frequentar uma sala dos que amam demais, dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, você vai ter ali apoio, esclarecimento, amigos. Olha, recentemente 5 rapazes que frequentam um grupo de AA, que é onde eu trabalho lá, fazendo prescrição de floral, montaram um grupo. Os 5 estavam sozinhos no Réveillon, mandaram uma foto lá para mim, os 5 lá comemorando na casa de um deles um Réveillon sem álcool, todo mundo orando, porque eles fazem uma oração da serenidade, todo mundo se divertindo, e o depoimento deles não sentir a mínima falta de álcool. Estou aqui com os meus amigos que eram 1000 vezes melhores do que aqueles amigos de bar, que aliás não eram amigos, eram companhia de copo, né, gente? Vamos separar uma coisa da outra. Amigo é um amigo, companhia de copo é outra coisa. Se você precisa beber para ter assunto com alguém, é companhia de copo. Se você tem assunto com a pessoa espontaneamente sendo quem você é amigo de verdade. Então ele diz que outras coisas podem trazer satisfação, como a frequência na sala, conquistar amigos verdadeiros, mudança geográfica. A gente teve aqui hoje um depoimento de uma pessoa que disse que parou com algumas companhias e parou concomitantemente com o álcool. Então eles falam mudança geográfica, mudança de relação, muda de bairro. Para quê? Para não ficar com as mesmas pessoas e não incorrer dos mesmos riscos. Trabalhar remunerado ou não. Porque quando a gente trabalha, a gente, às vezes, fazendo alguma coisa para o outro, a gente tem a ilusão que a gente está dando, mas é ilusão, porque a gente está recebendo 1000 vezes mais. Se você duvida, vem aqui na CCV fazer um trabalho voluntário qualquer e anota como você chegou. Eu cheguei, eu estava angustiada, medrosa, não sei o que. Anote como você saiu, em paz, alegre, feliz. Anota, porque é importante você saber a diferença e reconhecer a diferença, né? Eles falam de laborterapia. O laborterapia é tanto você trabalhar para o outro, como você trabalhar ganhando, recebendo qualquer coisa. Eu não tenho emprego. Mas eu tenho uma pensão, eu tenho uma bolsa, alguma coisa. Mas trabalhar vai te fazer tão bem que se você sabe trocar uma tomada, passar uma roupa, cobra lá R$15 e faz isso. Você vai se sentir muito melhor. Enquanto você trabalha, você medita, a sua cabeça é esvaziada de coisas ruins e você recebe do alto a inspiração que você precisa para achar os bons caminhos que Deus tem para a tua vida. E aí recriar vínculos familiares, ir numa igreja, num centro, atividades manuais, crochê, tocar um instrumento, tudo isso faz a gente liberar o que a droga libera. Só que a droga libera isso de uma forma doentia, adoecendo a gente, e a gente fazendo todas essas coisas, nós temos uma liberação em
endógena, significa interna, saudável, que só nos fortalece, ao invés de nos enfraquecer. Muito bem, então ele faz uma pergunta no documentário, ele diz assim: como saber se você é um usuário eventual ou se você é um dependente químico? Você deixa para trás compromissos importantes por causa da droga? Não fui na reunião do filho, faltei no trabalho, por quê? Porque eu estava muito louco, eu não queria que as pessoas me vissem assim. Então você é um dependente, não tenha dúvida. Seus compromissos pessoais foram prejudicados por causa da substância? É aquela situação, nossa, o que está acontecendo com a pessoa hoje? A gente fala uma coisa, responde outra, não está no juízo perfeito, está na dependência, se isso está acontecendo. A sua rotina diária ocorre em redor da droga? Eu preciso ir lá na biqueira. O que? Passear aqui 2 horas com a família, mas vai ter bar lá? Não, então nem vou, fico por aqui, porque são perguntas para se fazer, para saber se você tem um uso crônico exagerado ou se você está já na dependência. Então, nas fases da defesa, quando a pessoa diz que não tem, ela passa pela negação, não, eu não. Depois ela percebe que está doente, ela fica deprimida. Depois ela reage com raiva e revolta, às vezes com agressividade. Depois ela negocia, ela tenta se fazer de vítima, chora, faz chantagem, se afasta. E finalmente a pessoa aceita que está doente, e quando ela aceita que está doente, tudo começa a melhorar. Porque ela começa a buscar e obter ajuda, e a ajuda começa a fortalecê-la a cada dia, né? E aí então ele faz uma reflexão que nos Estados Unidos, mas não, isso aqui é de 3 anos atrás, no Brasil está igualzinho. A droga mais fácil de se conseguir é o remédio da farmácia, que são as anfetaminas. E são o clonazepam, que é sedativo. É muito fácil. E hoje em dia essas substâncias superaram a cocaína. Superaram. As metanfetaminas são as drogas mais utilizadas no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, as anfetaminas são aquelas drogas chamadas de rebites, que mantinham os caminhoneiros acordados, né? Ela surgiu na Segunda Guerra Mundial para aumentar a performance dos soldados, mas se viu em pouquíssimo tempo que eles ficavam psicóticos, tinham delírios, alucinação, e aquilo foi tirado. E é também a anfetamina a droga do êxtase das baladas, muito banalizada, é só um êxtase, né? No carnaval agora. Ela também é a medicação do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só que ela é uma droga controlada, dada pelo psiquiatra para uma pessoa que tem uma doença. Eu tinha um professor médico no HC que ele dizia assim: quando o paciente precisa da droga que eu quero dizer do remédio de farmácia, o organismo dele desenvolve poucas reações colaterais, porque aquele mecanismo cerebral está tão alterado que é como se a droga fosse para resolver aquilo e não causasse tantos efeitos colaterais. Quando a pessoa começa a desenvolver muitos efeitos colaterais, é porque é como se o corpo estivesse dizendo: não é mais isso que eu preciso, me trata de outro jeito. Ele tinha uma abordagem muito humanista, a aula dele era lotada. E o clonazepam, que é um sedativo também, né? Então, se o doente usa com recomendação médica para prevenir ou tratar convulsões ou síndrome do pânico, acompanhado de um psicólogo, dá certo. Mas o cara vai lá na farmácia e se automedica. Então, hoje em dia, o maior índice de adolescentes viciados são aqueles que vão para a farmácia comprar essas drogas pesadas para se automedicar ou para melhorar a performance sexual. Olha a loucura! Vai para a balada, bebe. O álcool é um depressor do sistema
do sistema nervoso central e a pessoa fica num estado letárgico. E em seguida vai para a droga, que vai aumentar a performance sexual. Você acha que o coração aguenta? Aí a gente ouve um monte de adolescentes com infarto do miocárdio e a sociedade acha isso normal. Vai ver a vida do adolescente, veja o que ele está fazendo com o corpo dele, por favor, né? Então, as metanfetaminas, elas são 1.200% mais potentes do que a cocaína. A abstinência causa agressividade, irritabilidade, depressão e todos esses problemas aí. Muitas vezes eu já vi pessoas que conseguiram ficar em abstinência de álcool, que não é fácil, parabéns, conseguiram ficar em abstinência de substâncias químicas e o que aconteceu com elas? Foram para a academia malhar, começaram a usar o quê? Anabolizantes, que são o que? Hormônios masculinos, testosterona, que tem um efeito colateral terrível. Ele diminui os órgãos genitais, causa impotência, deixa a pessoa careca, agressiva, impulsiva, ou seja, ele cumpre o mesmo papel que a cocaína estava cumprindo. Adiantou largar a cocaína e ir para o anabolizante, minha gente? Que insanidade! Nós precisamos pensar um pouco o que estamos fazendo, né? Bom, para terminar a história do Casagrande, ele então, foi nesse dia do acidente que ele misturou cocaína, calmante e hipertensivo, né? Só que ele estava há 10 dias sem dormir e comer, com os efeitos da droga. Eu não sei como o coração desse cara aguentou, né? Hoje em dia, o Casagrande, ele é permanente. Se vocês perderam, dê uma olhada na live no Facebook, Amigos da CCV, porque a gente está contando a história do jogador de futebol Casagrande hoje. Ele, hoje em dia, ele é permanentemente acompanhado por 3 psicólogas. Ele não sai de casa para ir ao supermercado, ao banco, a lugar nenhum sozinho. As drogas deixaram uma sequela persecutória nele, e ele tem muito medo, e ele só vai lá para o estúdio da televisão gravar lá, porque ele é comentarista, né, de uma televisão, e aí ele volta para casa e não fica nenhum momento sem o apoio dessas 3 psicólogas que dão o apoio emocional, moral, físico, porque ele, mesmo em abstinência, mesmo sem usar substâncias, não dá conta de si mesmo até hoje. Então, a gente precisa refletir muito quando a gente for tomar um copo de cerveja, achar que a maconha é legal e porque ela é porta de entrada para todo o resto, como foi o que aconteceu com ele, tá certo? Então, eu convido vocês a fazerem uma prece e depois nós vamos para o nosso passe de desobsessão. Senhor, nós agradecemos a Tua presença em nosso meio e as Tuas palavras. Senhor, que possamos entender a Tua boa e magnânima vontade para a nossa vida, que possamos tomar uma decisão de largar não apenas os grandes vícios, mas também os pequenos, o do celular, o do seriado, o da fofoca, o do pessimismo. São todos sentimentos, Senhor, que se nós não colocarmos um breque nele em um dia, no segundo, terceiro, eles já se transformaram num vício devastador para a nossa vida, porque nos afastam da Tua verdade soberana, que Tu nos criastes, sim, com desafios para vencermos, isso é verdade, mas com todas as condições internas, através da nossa química natural interna, assim como todas as condições da sociedade e do mundo, para vencermos esses desafios com a nossa própria força e recorrendo sempre à Tua luz para nos guiar, Senhor. Fica conosco, ajuda-nos a lembrar disto
e nos ampare e abençoe nesta semana. Que possamos estar reunidos aqui na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Que assim seja e assim é. Amém.